Boa tarde, né, a todos, novamente. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá. O título da dissertação é Aplicativo nas trilhas da APA de Santa Cruz, Pernambuco, Informação e Formação para a Educação Básica. Meu nome é Bárbara Alves de Souza. Meu orientador é o Dr. Otacílio Antônio Santana. Bora lá, né? Esse trabalho se dá principalmente no âmbito da educação formal, né, já que eu sou professora da educação básica de Goiânia, Pernambuco. Sou licenciada em ciências biológicas, especialista em educação ambiental, e o trabalho também se deu na educação informal, né, porque eu sou agente ambiental da APA de Santa Cruz há quase 3 anos. Tá? A gente realiza algumas ações dentro da APA, em ambientes naturais, com os alunos de educação básica, principalmente. Né? A APA de Santa Cruz ela foi criada em 2008. Né? Ela fica localizada nos municípios pernambucanos da Ilha de Itamaracá e de Itapissuma, e parte do município de Goiânia, que é onde eu resido e leciono. Ela possui 6 refúgios de vida silvestre, né? Com significativos remanescentes da Mata Atlântica. Tá? Esse trabalho foi feito em 2 comunidades tradicionais aqui de Goiânia. Uma comunidade quilombola, né, povoação de São Lourenço, e outra comunidade ribeirinha, né, que é Tejucupapo, que tão falada nos livros, né? O complexo estuarino do Canal de Santa Cruz é um dos mais importantes do litoral de Pernambuco. Ele possui um importante papel na proteção do solo e do relevo, e na conservação dos recursos hídricos, né, superficiais. Tem uma alta biodiversidade, né, e pelo Atlas da Biodiversidade de Pernambuco ele foi catalogado como de importância muito alta, né, pela sua biodiversidade. Deixa eu ver. A área possui 38.692 hectares. Né? Os objetivos desse trabalho foram avaliar o conhecimento dos alunos de educação básica sobre a APA de Santa Cruz, avaliar a lacuna nos livros didáticos sobre a temática das unidades de conservação, a partir dessas demandas, construir um aplicativo, né? Versão Android e versão web, né? Informativo sobre a APA de Santa Cruz, e validar e avaliar o aplicativo, né, como recurso educacional, a partir do feedback dos professores da educação básica. Como eu já tinha falado, um dos objetivos foi analisar a lacuna dos livros didáticos, né, que justificasse, né, a construção de um material paradidático, nesse caso, o aplicativo. O que se observou nesses 4 livros que foram analisados é que a temática das unidades de conservação é vista de forma bem resumida, né? Nos 2 primeiros livros, Araibá mais Ciências e Araibá mais Geografia, que são utilizados aqui em Goiânia, traz muitas sugestões ao professor para atrelar, né, o que tem no livro com a realidade dos alunos, né, já que eles
vivem numa unidade de conservação. No caso, aqui em Goiânia, dentro da APA, tem mais 2 unidades de conservação. E a gente vai ver um pouco mais para frente que muitos deles não sabiam da existência nem da APA, nem das outras unidades. E esses outros 2 livros, também presentes no Programa Nacional do Livro Didático, Observatório de Ciência e esse outro livro aqui do lado, eles também trazem de forma resumida, mas eles não trazem atividades que dê ao professor um respaldo, né, para atrelar esse conhecimento com a vida dos alunos, né, com a realidade deles. Então, dada a dimensão da APA, se buscou criar um produto que abarcasse toda a APA, né? Que não só os alunos e professores, mas também toda a comunidade, que desse conhecimento a essa comunidade sobre a APA de Santa Cruz e que também pudesse trazer eles para dialogar, né? Sobre a problemática, sobre os problemas da APA de Santa Cruz. E o aplicativo foi o melhor meio, né, de se fazer isso, dada a dimensão da APA. O aplicativo ele está em constante atualização, né? O que possibilita o inacabamento do conteúdo, né? A principal justificativa um material de criar um material paradidático que contribua, né, com a formação e a mobilização dos atores, né, da diversidade de atores que dentro da APA, tanto professores e alunos como a comunidade geral, né, acerca da criação e acerca das ações que são realizadas dentro da APA, tá? Numa primeira etapa, né, foi feito um diagnóstico inicial, né, com os alunos do 9º ano, para saber o nível de conhecimento deles, né, sobre a APA de Santa Cruz, tá? Foram questões fechadas, né, para nortear as outras ações. A construção do aplicativo foi a segunda etapa, se deu na fábrica de aplicativos, né? E ele está disponível na versão web, no site da fábrica de aplicativos e na loja do Google Play, né? Como eu já falei, ele está em atualização. Ele tem 4 ícones principais, né? Trazendo o histórico da APA, as ações que ocorrem dentro da APA, no contexto das unidades de conservação. Ele traz algumas atividades, né, para ajudar o professor, a atrelar o conhecimento o conteúdo dos livros didáticos à realidade dos alunos. Ele traz também uma forma de imersão da comunidade e dos alunos, né, nas trilhas interpretativas. E traz também um fórum, né, onde a comunidade pode alimentar
esse aplicativo com algumas informações novas sobre a APA. A validação, ela foi feita pelos professores de educação básica, né? Segundo os critérios da CAPES, né? Quanto à aderência do aplicativo, né? Visto que há necessidade de novas de implantação de novas tecnologias, adoção de novas tecnologias, no caso, o impacto que o uso do aplicativo que causará ao ambiente em que ele está inserido, a aplicabilidade do aplicativo a fim de atingir os objetivos desse trabalho, né? A inovação, visto que tem pouquíssima coisa na literatura sobre a APA de Santa Cruz, né? E a complexidade, né? Relacionada à diversidade de atores, e o conhecimento necessário, né, para a elaboração desse produto, com pesos de 0 a 10, né, foi feita uma escala Likert com pesos de 0 a 10, e com complementação a avaliação por esses 5 critérios, foi questionado aos professores de forma aberta quais as possíveis potencialidades e limitações desse aplicativo, né? Foi feito por meio da análise de SWOT, onde foram medidas as forças, a oportunidade, a fraqueza e as ameaças desse aplicativo como objeto educacional. Como eu falei, a gente fez um questionário, né, diagnóstico com os alunos, ano passado, com alunos do 9º ano, de 2 escolas aqui de Goiânia, uma em Tejucupapa e outra em Povoação de São Lourenço. Foi visto que eles conhecem, que eles conseguem conceituar a unidade de conservação, né? 61% disseram que sabem o que são unidades de conservação da natureza, mas fica uma dúvida, porque eles dizem que sabem conceituar, mas eles não sabem se já visitaram uma unidade de conservação, né? 37% disseram que não sabem, né? E só 12% disseram que sim, que eles sabem o que que já visitam uma unidade de conservação. Talvez nessas duas questões, questionários abertos seriam mais eficazes, né? E o que o meu nome e no pertencimento, né, da APA, ficou, cadê? Não saber a que município a APA pertence, foi um destaque negativo, né? 93% disseram que não sabem onde os limites da APA, não conhecem os limites da APA. Então, ficou um questionamento aqui, né? Quem deve administrar a unidade de conservação, né? E nessa figura a gente dá para ver que eles ficaram em dúvida quem deve administrar. Então, eles ficaram meio sem saber dizer direito, né? Que depois desse questionário a gente fez uma roda de conversa com eles, e assim a gente viu que a maioria deles não sabem que vive dentro de uma, não conhece as ações que são feitas, e isso assim me deixou um pouco triste, porque assim a maioria são filhos de pescadores e de marisqueiras, né, lá da região. E dentro da APA existe mais 2 unidades de conservação, que é uma RESEX, né, uma reserva extrativista. Eles vivem do canal de Santa Cruz,
mas eles não reconhecem, né, aquilo ali como unidade de conservação, né, e foi perguntado, né, por eles como eles poderiam contribuir com a área a proteção e a conservação da biodiversidade da APA. A maioria, né, falou em não desmatar, mas ficou muito, como foi um questionário fechado, ficou muito assim, a gente sem saber direito, eles ficaram sem saber direito o que responder, né? Mas aqui o pertencimento da APA aparece, né? Quando a maioria deles, né, moram dentro da APA, né? Alguns vivem da pesca, né? Outros de atividades agropecuárias, da indústria também, e em turismo em outras ocasiões, né? O que ficou aqui foi que a maioria dos moradores, como eu já falei, né, não sabe da sua criação, ou desconhecem, né, a legalidade das ações a serem desenvolvidas dentro dela. E esse desconhecimento ele resulta em um não cuidado interno, fazendo com que empresas que tem na região se aproveitem disso, né? E invadem a área, né? Com o intuito de levar riquezas para outras regiões, tá? E devasta a área, né? Deixando um rastro de poluição. Se faz perceber também a carência, né, de um material paradidático, né? Foi daqui que se justificou a criação desse aplicativo, né? De uma educação contextual, né? E de forma transversal no currículo das escolas. Esse recurso didático ele aproximaria o livro didático da APA de Santa Cruz, revelaria que esse espaço é um ecossistema de integração socioambiental e que esse funcionamento ecológico é necessário para a conservação, né, da biodiversidade local. O aplicativo ele foi construído na fábrica de aplicativos, como eu já falei, né? Ele está disponível no Google Play e na web. Ele possui 4 ícones principais, né? Que é o ícone APA de Santa Cruz, né? Que traz informações sobre a APA, sobre as ações que são feitas dentro da APA. O ícone trilhas interpretativas busca trazer a comunidade e os alunos para dentro da APA, né? Assim, através de uma ecologia sensorial, né? Que essa etapa será feita depois que o isolamento social cessar, né? O ícone Educação Ambiental em Ação, né, traz informações, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem, algumas atividades, né, sobre a APA de Santa Cruz. Tem alguns banners que a gente produziu, né, em 2018, né, os agentes ambientais da APA. Eles estão lá contidos para ajudar os professores, né, nessa contextualização. Né? Tem o ícone fórum, né, onde os usuários eles podem analisar e retroalimentar com informações sobre a APA. Foi criada algumas redes sociais, né, disso eu vou falar um pouquinho mais para frente.
E pode ser o aplicativo também pode ser baixado baixado por esse QR Code aqui da tela. Ele, como eu falei, ele está presente no site da Fábrica de Aplicativos, né? Na versão web, para Android, iOS e HTML5, e na fábrica na loja do Google Play, né? Para a versão Android. A validação, ela se deu por 47 professores da educação básica, né? Que destacaram as potencialidades, né, desse objeto educacional e pontuaram com altos pesos em todos os critérios da CAPES. Essa excelente avaliação do aplicativo ficou ainda mais evidente, né, quando se analisou as respostas sobre as potencialidades, né, e limitações do aplicativo. E na análise de SWOT, como a gente pode ver nesse quadro aqui, a maioria das respostas foram em direção à força, né, e oportunidade que o aplicativo trouxe, né, e traz para a sua finalidade, né, a certificar que o meio utilizado, o aplicativo, no caso, é eficiente para o seu propósito, e as limitações apontadas, e o aplicativo ele está passando por algumas atualizações, né? E a cada atualização ele vai passar por uma nova avaliação e análise, né? De início pelos professores, depois pelos atores da APA, alunos, comunidade em geral, né, que vive dentro da APA. O diagnóstico realizado com os alunos sobre o conhecimento da APA, ele justifica a urgência da criação de um recurso de informação sobre a área em que vivem. O aplicativo atingiu o objetivo de ser um cyberespaço que, além de informar, ele conectará os moradores da APA através de diálogos e trocas de saberes. Os professores aprovaram esse recurso, a classificá-lo como objeto educacional, né, que potencializará o ensino e a aprendizagem sobre o assunto relacionado à APA de Santa Cruz. A consolidação, né, do método de imersão dos alunos da comunidade nas trilhas interpretativas se dará na próxima etapa, como já foi falado, quando as medidas de distanciamento social cessarem, e a partir das discussões do fórum, um roteiro de várias práticas, né, para a redução da pegada ecológica, né, de compensação ambiental será construído, e ele poderá ser executado pela e na comunidade da APA de Santa Cruz. Redes sociais, né, como eu já falei, estão sendo construídas, né, e alimentadas, que vão servir como divulgação, né, desse aplicativo. Tá? Tem um blog, né, que tem um link dentro do aplicativo. Eu criei um Facebook, né, também, e um Instagram, né, para trazer também algumas pessoas que às vezes não têm um celular, um computador, assim, o Facebook, né? O Facebook pode ser acessado no celular e pode ser acessado no computador também. O Instagram, né, da APA, que está sendo alimentado. Já essa semana estava... E é isso, gente. Eu agradeço, né, primeiramente a Deus, né, pela conclusão desse trabalho, que ainda está sendo concluído por causa dessa pandemia. A gente parou um pouquinho, né? Agradeço à professora Thaís e à professora Euselina, né,
por mais uma vez aceitar o convite para fazer parte da banca. Tá? Agradeço também ao professor Otacílio, né, pela orientação, pela paciência, né, durante essa pandemia. Agradeço também aos professores, aos outros professores do Proficiamb, pelas experiências trocadas durante o curso. Agradeço também a CAPES, a Ana e a Cecine pelo suporte, né? E a todos que, de maneira direta ou indiretamente, ajudaram na conclusão desse trabalho. Beleza, Bárbara? Tudo ok? Então, palmas para você. Que bom, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Foi bom a apresentação, foi ótimo. Você apresentou o aplicativo aí, a validação dele. É bastante importante isso que você falou. O aplicativo, ele tem essa característica teórica de ser inacabado, é um objeto inacabado. E foi bastante importante que você utilizou desde um didatismo autoral a esse sistema de comunicação da Educomunicação. Obrigado, Bárbara, foi bastante interessante. Então, a gente já passa agora a banca, agradecer a banca está com a agenda lotada, mas com a eterna generosidade dessas duas, e paciência, força e amor, elas estão aqui para contribuir com a Bárbara. Primeiro, professora Euselina, do Santos Borges Inácio, ela é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela é especialista em ciências do solo, mas trabalha muito com essa interação entre educação, extensão e divulgação científica, ecologia de paisagem, várias áreas. Ela já foi docente na Universidade Federal de Pernambuco, isso é curiosidade dela. E depois vai ser a professora Thais Emanuele Monteiro dos Santos Souza. Então, a gente começa pela professora Euselina. Fique à vontade, professora, para fazer seus comentários. Agradeço. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço ao convite de Otacílio e de Bárbara para participar dessa banca. Nós já nos encontramos há poucos dias, né? Onde tivemos algumas boas discussões sobre esse trabalho, e a gente vai afinar mais um pouquinho hoje aqui. Então, é um prazer estar de volta. Bom, Bárbara, inicialmente eu queria parabenizar mais uma vez pela realização desse trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar com muito mais carinho e com muito mais profundidade em trabalhos desse tipo, sabe? Porque as questões ambientais estão cada vez mais urgentes. E, às vezes, eu noto que, se de um lado as questões ambientais estão tão urgentes, por outro lado, parece que a população, as pessoas estão cada vez mais desconectadas. E isso é claro, até por dados do seu trabalho, dados que são realmente assustadores, como, por exemplo, no seu questionário, onde tem informações que muitos das crianças, dos alunos, eles não sabiam que estava ali fazendo parte de uma APA. Outros, não, as respostas em relação a sobre o que fazer em relação às questões ambientais, não são respostas muito encaixadinhas ali. Na verdade, ele não sabe muito bem o que fazer, né? Fica muito claro, você mesmo colocou isso em relação a essas respostas. Então, assim, eu acho que são questões muito urgentes, muito graves, e que trabalhos como o seu só vêm a contribuir em relação a essa pauta, né? Que são as questões ambientais. Muitas vezes eu vejo alguns comentários, algumas pessoas falando, comentando, como se hoje, realmente, a gente tem avanços em relação às questões ambientais, né? Mas falam que, como se a gente estivesse tão avançado assim, a gente não está. A gente ainda está muito aquém do que a gente poderia fazer em relação ao meio ambiente. Nessas últimas semanas, nesse mês, a gente passou por questões gravíssimas, né? Em relação a questões ambientais, com essas queimadas no Pantanal, na Amazônia. E é muito doloroso, muito assustador ver isso acontecendo e cavalgando a passos cada vez mais rápidos, né? E o que eu vejo é que, se a gente tivesse uma população de verdade sensibilizada em relação a essas pautas, a gente não estaria passando por isso.
Então, eu vejo a educação ambiental como uma ferramenta de extrema importância para a gente, de alguma forma, barrar essas questões, né? A gente conseguir proteger o meio ambiente. Realmente é uma ferramenta poderosa a educação ambiental, né? E a gente precisa começar esse processo de sensibilização com esse público que você está trabalhando, né? Que são crianças e adolescentes. Que eles é que vão ser as pessoas, os agentes do futuro e que vão estar lá trabalhando nos processos de decisão, né? Seja para eleger a governança ou para fazer a sua própria parte como cidadão, né? Então, a educação ambiental é um trabalho urgente e de extrema importância. E você mostrou isso no seu trabalho, né? Então, eu anotei aqui algumas questões, mas são questões muito de ordem geral, Bárbara, porque muita gente já discutiu, né, na semana passada em relação ao seu trabalho. Só que algumas questões me vieram à luz, assim, coisas que eu pensei depois, né? Relendo o seu trabalho, depois da sua apresentação, e vieram algumas ideias, e aí a gente vai conversar para saber se isso é possível você inserir ou não, né? Coisas para vocês refletirem também, você e eu, Tarsila. Uma das coisas é em relação ao título do aplicativo. Eu penso que o aplicativo, ele podia ter um nomezinho, assim, mais um nome fantasia, sabe? Um nome que chamasse mais atenção, né? Sei lá, APA-Trekking, né? APA-Trilhas, uma coisa assim que chamasse mais atenção para aquele aplicativo, porque isso faz, eu acho que já automaticamente, o usuário, ele ligar essa coisa da informática que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente for olhar o nome dos aplicativos, todos têm um nome muito curtinho e que você ouviu uma vez ali, você não esquece mais nunca, e já chama atenção. E, por outro lado, também, esses nomes curtos, eles fazem também com que, às vezes, o usuário está buscando uma outra informação, um outro aplicativo, mas vem o seu, por causa desse jogo de semelhança. E, às vezes, as pessoas já descobrem ali naquele momento. E esse nome grande, ele acaba impedindo um pouco isso, né? Então, fica uma sugestão para pensar no nomezinho, já que, como você mesmo abordou, o aplicativo está em constante atualização, né? Então, é algo para as próximas atualizações, quando você inserir, você pensar um pouco nesse nome em fantasia, nesse nome curtinho do aplicativo, para facilitar essa interação com o usuário, né? Uma coisa muito boa que você fez é essa questão da divulgação nas redes sociais. Porque a gente sabe hoje como as redes sociais, elas se aproximam das pessoas, né? Então, isso foi ótimo. É lá mesmo que as pessoas vão conhecer também. Mas eu acho que essa questão do nome vai te ajudar ainda mais a aproximar do usuário, tá bom? Então, fica como uma sugestão para aos poucos, à medida que vocês forem atualizando e surgir uma ideia, né? Porque as ideias também surgem, assim, no momento que elas devem vir, e aí pensar nessa alteração, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui de sugestões para vocês. Mais uma vez, eu queria parabenizar pela escrita do texto, que é um texto muito limpo, muito objetivo, muito claro, né? Então, está excelente a dinâmica aqui da escrita. Mas eu continuo com uma sugestão que é em relação, se você der uma olhadinha, Bárbara, entre as páginas 15 e 16, né? Que é para vocês pensarem em relação a essa parte que se refere à dinâmica de como vocês fizeram a avaliação dos materiais didáticos, vocês inserirem parte na metodologia, que é a tabela, né, onde vocês descrevem o material didático e a forma como vocês avaliaram esse material didático. Então, eu sugiro colocar lá na metodologia. E o texto logo abaixo, inserir nos resultados, porque ele já é um resultado que se encaixa direitinho com um dos objetivos, que é a avaliação do material didático, né? Então, essa sugestão está anotada aqui no texto. Inclusive, eu fiquei até curiosa para ver esses materiais, Bárbara, quando você mostrou os materiais didáticos aqui, porque como eu trabalho com essa linha também, a gente, por vezes, faz trabalhos com avaliação
do que tem da área de solos nesses materiais, né? Então, foi bom conhecer esses materiais e eu já fiquei curiosa. Como será a abordagem da área de solos dentro desses materiais aqui, que são os materiais base para utilizar nessas séries, nesses anos escolares, né? Fica aí, Otacílio, uma sugestão para fazer com seus próprios próximos orientados. Tem Thaís aí junto, dá para trabalhar em conjunto com a área de solos. Teve algumas coisas que você já fez alteração, como nos gráficos, né? Que eu pedi. E uma das questões também aqui em relação ao aplicativo, como eu te falei, eu baixei o aplicativo, né, verifiquei, achei muito interessante a proposta, os materiais que compõem, né, algumas sugestões de atividades, mas seria muito interessante, Bárbara, para o futuro e para a constante atualização desses aplicativos, aquela literatura que eu te falei, né, que propõe atividades para serem realizadas, atividades mais lúdicas, para serem realizadas dentro desse contexto de ambiente. Aí eu relacionei dentro do corpo das sugestões que eu coloquei aqui, alguns materiais, né, que tem dois objetivos. Um é essa proposta de atividades, de ações lúdicas para realizar dentro do contexto de educação ambiental, porque eles poderiam estar dentro do aplicativo, como sugestões de atividades, já que os professores vão utilizar também, né? Eles também estão avaliando o aplicativo, então talvez sejam atividades que eles próprios gostem de utilizar também, de ver isso dentro do aplicativo. Então tem uma literatura que chama até Alfabetização Ecológica, do Frijo Capra, e ele propõe tanto uma reflexão desse ponto de vista da relação do ambiente com a educação, como propõe atividades lúdicas para serem realizadas dentro desse contexto, né? E que eles podem estar ali dentro do aplicativo, né? Inclusive citando a fonte, né? E outras atividades que você, até como educadora, que tem know-how para isso, né? De propor atividades com essas crianças, e de repente você pode elaborar e aos poucos alimentar esse aplicativo com essas atividades. Os demais materiais, eles são dois textos, que inclusive eu já citei, que é deixa eu verificar aqui, que é o Criança e Natureza, Reconectar é Preciso, da Cristiana Profici, e o Solo, Alma e Sociedade, do Satish Kumar. Eles estão elencados aqui. Então, ambos esses materiais, eles falam com muita sensibilidade dessa questão da relação da natureza e criança, né? O Satish Kumar com uma abordagem, que é a de que ele acredita que se a sociedade, se as pessoas não convivem com a natureza, não conhecem a natureza, não há como você falar de preservação. Não há como sensibilizar alguém a proteger uma coisa que ela não conhece, que ela não conhece a importância, que ela não convive, que ela não participa, que ela não percebe. Então, ele faz esse chamado às pessoas a realmente conviverem com os ambientes naturais. Porque é dessa forma, conhecendo, que você se propõe a cuidar, né? Um bem, e você precisa ter essa relação de cuidar. Então, a sensibilização, ela parte dessa convivência. E o que você propõe no seu trabalho, sobretudo quando você fala dessas trilhas, está muito relacionado a isso. Porque o que é que você quis saber, né? Se as crianças conheciam ou não aquele ambiente. Está todo relacionado a isso. Se as crianças que vivem ali, elas convivem, se elas sabem como proteger, se elas sabem da importância desse local. Então, é um incentivo a seguir com essa discussão que você iniciou e que você permeou. Mas eu acho, Bárbara, que no seu texto, já falando, né, do texto, sobretudo em considerações finais, você precisa ser mais incisiva em relação a isso, sabe? Porque eu acho que você fala, mas eu acho que é ainda muito mais grave do que você fala, sabe? Você tem que falar assim com mais propriedade em relação a isso. Porque, afinal de contas,
é um dado assim, muito importante e muito grave, né? As pessoas viverem num ambiente, crianças, que é a geração que vai vir depois, né? E vai estar morando naquele lugar, cuidando daquele lugar, e ela não ter essa relação de proximidade com esses ambientes naturais, né? Então, eu acho que precisa ir mais a fundo nessa discussão, embora você tenha abordado muito bem. Mas é só porque eu acho que o dado realmente é muito importante, né? Frisar, enfatizar, é mais nesse sentido de enfatizar, amarrando com essa importância que a literatura já diz, né? De você cuidar de um lugar que você conhece. E a outra literatura, que é algo importante relacionar também, que é esse da criança reconectar eu preciso, ele fala da relação em uma outra mão, que é a importância da natureza para essas crianças. A importância dela se reconectar como pessoa, como ser humano, inclusive aliado a um recurso digital que você está fazendo, mas ao mesmo tempo que está ligado à natureza, né? Então, o trabalho ele fala realmente disso, de que hoje a gente tem uma geração que é quase totalmente digital e a problemática disso, de se desconectar com o meio ambiente, com os ambientes naturais. Então, a ideia é voltar e conhecer a natureza, pisar na terra, pisar no chão, conhecer as árvores, os animais, né? E o seu trabalho é um pouco disso, essa união de reconexão, já que você utiliza uma ferramenta digital para se aproximar, fazer com que as crianças se aproximem da natureza, né? Então, acho que o caminho é muito esse. A gente está num período da sociedade que não adianta dizer que a gente vai voltar, né? Olha a gente aqui, fazendo e apresentando esse trabalho e se utilizando nessa pandemia e aprendendo tantos recursos digitais. Então, é um caminho sem volta. Mas, por outro lado, de que forma é que a gente pode unir as duas coisas? A reconexão com a natureza e a utilização desses recursos digitais. Então, você está propondo isso no seu trabalho, né? Então, são essas as considerações, Bárbara. Como eu falei da última vez, as dúvidas que eu tinha, a gente já discutiu, as sugestões ao corpo do texto em relação aos gráficos também. Então, para finalizar, eu só tenho mesmo que parabenizar vocês, tanto você por aceitar esse desafio proposto pelo seu orientador, né? Por ser uma pessoa que, dentro do contexto do seu trabalho, você também é uma ferramenta-chave, né? O educador, e também você como que faz parte, né, dos trabalhos da APA. Então, você tem aí uma ferramenta em mãos muito grande, que é essa conexão, esse caminho, né, entre a APA e entre a atividade de educadora. Então, eu desejo boa sorte, que você consiga, aí nos seus próximos passos, porque eu percebo que é um trabalho aí que vai continuar, para além desse trabalho de dissertação, né? Você está encerrando a sua atividade do curso de dissertação, mas ele vai continuar aí na sua carreira. Então, eu desejo sorte que você continue empolgada para desenvolver essa ferramenta e para desenvolver esse trabalho com os seus alunos que vivem nessa região, que vivem nessa comunidade, tá bom? Então, parabéns para você, parabéns para o Tacílio, e muito obrigada pela oportunidade. Agradeço, sou eu, né, professora? Muito boas considerações, né? Eu pensei num nome bem pequeno para o aplicativo já, só estou Ótimo. Notificações. Nas próximas atualizações já tinha pensado nisso, um nome bem pequeno, que realmente para encontrar um nome grande é complicado, né? Eu já tinha pensado aqui, aliás, eu pensei em 2 nomes, aí eu estou decidindo o que vai ser para ver como é que vai ficar. Ótimo. Obrigado, professor Zelino, foi ótimo as contribuições. E eu fiquei pensando aqui, como você falou muito esse verbo ação, né, reconectar, eu acho que esse verbo vai ter que estar no título, viu, Bárbara? O reconectar a APA, alguma coisa desse tipo. Vai pensando aí. Foi bastante interessante jogou esse brainstorm para a gente e acho que ficou isso bem claro, né? Como o cyberespaço, né, um espaço digital
pode levar também a gente para um caminho de volta, né? Para a gente voltar, dar um passo atrás. E isso foi bastante importante na sua fala. Agradeço muito a participação. A gente anotamos tudo aqui e já vamos passar para a professora Thais agora. Professora Thais, fique à vontade. Obrigado, professora Zelina. Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, né, gostaria de agradecer a Bárbara e ao professor Otacílio pelo convite, né, de agora estar na defesa de dissertação de Bárbara, né, a conversa que a gente começou há uns 8 dias atrás, né, que já era a dissertação dela, né, e agora a gente verifica que ela colocou, né, as sugestões que foram sugeridas naquela qualificação. E lendo o trabalho final de Bárbara, eu comecei a pensar em todas essas defesas que eu ando participando ultimamente, né, e faz a gente refletir, como a professora Uzelina falou, né, como é que a gente chegou até aqui, né, numa era de tanta informação, né, de tanta tecnologia, como é que a gente tem tanta desinformação disseminada por aí, né, utilizando-se das tecnologias para propagar essa desinformação. Tem até um trabalho que a gente faz na disciplina de economia, que eu peço para os meninos fazerem uma entrevista com pessoas que não sejam da área de ambiental. E eles chegam, assim, admirados com a quantidade de pessoas, né, quase 100%, que acham que a gente tem água em abundância, floresta em abundância, então não existe essa consciência de preservar, né, de conservar a questão ambiental. E eu acho que a beleza do trabalho de Bárbara vem daí, né? Ela detectou esse problema dentro da área que ela trabalha, que ela atua, né? E teve esse despertar, né, para conscientizar esses alunos das escolas que ela trabalha, né? Chamar esse pessoal, né, no nível que eles estão mais acostumados atualmente, muito mais que a gente, né, através de aplicativo de celular, para chamar para essa conscientização, né, porque são as pessoas que vão, se não forem eles, quem serão, né? E aí você vê que uma grande quantidade, né, não tem noção do espaço que eles moram, né, que a família trabalha, que a família atua, né? Então, como preservar, né, sem ter esse conhecimento? Então, minha fala é muito curta, né, mas no sentido de parabenizar a Bárbara, o professor Otacílio por esse trabalho, né, os slides estão de excelente qualidade, Bárbara, da sua apresentação, o seu trabalho como um todo, ele é um trabalho com início, meio e fim, né, cumprindo direitinho lá seus objetivos propostos, né, o seu aplicativo também, né, eu pensei se dentro do aplicativo poderia caber algo assim que trouxesse para eles um pouco de noção da quantidade de litros de água que se gasta com tarefas diárias do dia a dia deles, sabe? Para que tivesse, a gente gasta muito fazendo isso, vamos tentar reduzir esse consumo, né? Eu pensei se tivesse algum joguinho assim, não sei, né, que trouxesse isso, ou uma parte assim, de que eles pudessem se tornar eles mesmos fiscais desse ambiente, que pudesse ser uma parte assim, de denúncia, de uma área que está sendo utilizada de forma não autorizada, não sei se também poderia caber, né, para que eles tomassem posse de fato daquele lugar e tivessem um cuidado como se fosse, como de fato é a casa deles. Né? Então, minha fala é nesse sentido, eu fiquei muito satisfeita com o seu trabalho, com o seu produto final, né? E eu gostaria de saber, Bárbara, quais serão os seus próximos passos, depois que você entregar ao Otacílio a sua versão final aí, corrigida, como que esse trabalho,
como que você vai incorporar esse trabalho no seu dia a dia, na sua profissão? Agora sim, as escolas aqui estão fechadas, né? Uhum. Ainda. Assim, eu quero atualizar, né, esse aplicativo, porque a primeira ideia foi fazer o aplicativo com eles, né, com os alunos. Aí houve essa pandemia, parou tudo, né? Então, eu quero atualizar, né, esse aplicativo com as ideias dos alunos, né? Isso, infelizmente, vai ficar para o ano que vem, né? Pelo que a gente está vendo, vai ficar para o ano que vem. Então, a ideia é essa, construir esse aplicativo junto com eles. Que foi, a minha ideia inicial era essa, né? Mas, como não está sendo possível ainda. Importante que você pretende continuar utilizando, né? Trabalhando em cima do aplicativo. Né? E no dia que tiver um doutorado, né, Otacílio? Sabe? Bárbara, continua. Pronto, Bárbara, eu fico muito satisfeita, parabenizo você, o professor Otacílio, por todo o trabalho, né, pela apresentação, pela dissertação, pelo produto, né, fico muito feliz com os trabalhos, com o trabalho de vocês, né, espero que vários outros trabalhos, que sirva, né, de exemplo, né, de inspiração para outras APAs, né, para outros locais, né, para outros professores, né, que utilizem também, tenham a ideia de criar aplicativos para outras áreas, né, e assim, né, pouco a pouco, um trabalho um pouco cansativo, mas que o resultado vale a pena, né, que é de conscientizar essa geração que está aí já, certo? Então, mais uma vez, obrigada, Tacílio, um prazer fazer parte dessa banca do lado da minha colega de coração, Ilze. Ótimo, obrigado, professor Thaís, obrigado a Cecilinha que está aí, obrigado mesmo, foi bom, ótima as dicas, e é isso, vocês deram várias ideias aqui para a gente, né, justamente mexer nesse design, quando reconectar os líderes comunitários dentro do aplicativo, ver qual a sugestão deles, e isso vai ser bastante importante os próximos passos aí da Bárbara. Bárbara, então, ótimo, e a Bárbara quer falar alguma coisa antes da avaliação? Quer responder a avaliação da professora Thaís? Eu só tenho a agradecer a vocês três pelas contribuições do trabalho. Só. Euzi, tá aí. Eu tava olhando aqui, eu tava olhando nesse lugar. Então tá, então a gente vai para a conclusão. Felipe Aragão, quer falar alguma coisa? Eu agradeço, acho que o Felipe tá ali. Bárbara, então a banca deliberou. Felipe? Oi, não, só acompanhando aqui hoje. Tá tranquilo. A banca deliberou. Após cumprir as formalidades, a candidata ao grau de mestre profissional foi convidada a discorrer sobre o conteúdo da dissertação. Concluída a explanação, a candidata foi arguída pela comissão examinadora, que em seguida reuniu-se para deliberar e conceder a menção de aprovado, para obtenção do grau de mestre profissional em rede nacional para o ensino das ciências ambientais. A concluir, deverá entregar a versão final, a dissertação, na biblioteca. Então é isso, Bárbara. Parabéns. Você é uma mestre a partir de hoje aí, a partir da entrega da dissertação final à biblioteca. Parabéns. Parabéns, Bárbara. Obrigada. Não tem um calor presencial. Parabéns, parabéns. Liguem as câmeras, por favor, para tirar uma foto. Né? Sandra, Helenice e Maria Rosa. Maria Rosa. Vou ligar. Peraí, deixa eu jogar o cabelo aqui. Maria Rosa é minha mãe.
que ela gosta de assistir. E Sandra? Sandra é quarta-feira. Oi. Um minuto, eu acho que amanhã não quer ligar a câmera, não, deixa. Eu acho que ela não vai ligar, não, que ela não gosta de aparecer, não. Então vai, 1, 2, 3 e... E já. Beleza, Bárbara. Parabéns, parabéns. Obrigada. Sandra, até quarta, né, Sandra? Quer discursar, Bárbara? Falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, professor, a orientação, tanta coisa durante esses 2 anos. A troca de orientação, né? Primeiro a troca de orientação, depois houve aquele derramamento de óleo, meu trabalho parou, depois houve essa pandemia. Eu só tenho a agradecer. Isso, Deu ótimo. tudo certo. Ótimo, Bárbara. Isso mesmo, pode comemorar. Hoje pode comemorar aí. Então, tchau, pessoal. Então, eu declaro encerrada a defesa de dissertação pública da Bárbara Alves de Souza e agradeço a todos, a presença de todos. Tchau, gente. Obrigada, Tarsila, Thaís, Bárbara. Parabéns. Tchau. Obrigado, pessoal.